Salve, rapaziada rubro-negra. Vamos ver aqui no Sport Center. O Flamengo empata e o que eles têm a dizer sobre isso, como foi o jogo, se foi aquele jogo morno ou não. Porque pra gente, eu tinha dado 2-1 pro Flamengo, a gente ia estar lá na cola, né? Ou tinha subido a ponta. Ou se o Red Bull Bragantino tivesse segurado o Palmeiras, mas não, a gente continuaria com 2 a menos também, né? Mas enfim, tem um corte aí, crédito de imagem ao ESPN Brasil, Grupo Disney, o link abaixo para conferir e bora lá. Mas antes, se inscreva no canal SR Fla. Se você não for inscrito, é lógico, ative o sininho de notificações e chega dando aquele like porque o vídeo vai compensar a nossa decepção de ontem, beleza? Bora lá. Seguimos agora com mais clássicos, tá? Do Campeonato Brasileiro, as estatísticas de Flamengo e Botafogo, que ficaram no 0-0. 59% de posse para o rubro-negro, com 15 finalizações, 3 no alvo, 2 grandes chances e 24 ações na área. Do lado do Botafogo, 41, 8, 2, 1 e 15, mas ninguém mexeu no placar. Expectativa lá no alto, clássico de rivalidade pulsante, a massa rubro-negra diante dos atuais campeões brasileiros. A bola rolou em meio à fumaça, mas o jogo ficou um tanto quanto escondido na névoa inicial, pouca coisa foi preenchida no Maracanã. Um clássico em 0-0 muito mais marcado por ausências. E não faltaram só gols aqui no Maracanã, faltou muita coisa. Boas atuações, lances mais importantes de perigo e também jogadores entre lesionados e suspensos, de lado a lado. E agora faltam pontos. Os dois times decepcionaram suas torcidas e estão ainda mais longe do líder Palmeiras. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato de quem se mantém mais tempo. Quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente. Fazer o nosso jogo, que a gente está mais perto de vencer. Hoje não foi o caso. Foi um Flamengo bem mais vazio, sem Pulgar, Plata, Gerson e de última hora um desgastado Arrascaeta. Pobre na criação, tentou na transpiração um susto só com um chute de Luiz Araújo para a defesa de John. O time, depois cansado, ainda perdeu De La Cruz com uma torção no joelho. Menos de 72 horas para descansar. E óbvio que enquanto a perna tá fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol tá ali. Desse jeito que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim. O Botafogo, também recheado de desfalques, trabalhou com os contra-ataques. Ausências de Savarino, Matheus Martins, Barbosa, Arthur. Disparou com Cuiabano, Igor Jesus. Marlon Freitas parou em Rossi. Arriscou como foi possível, mas assim como o rival foi bem pálido. A melhor oportunidade é nossa, acho eu. Aquele plus que nos falta no último passe, na última decisão, e podíamos ter definido melhor. O clássico das ausências não agradou ninguém. Rubro-negros a 4 pontos do líder, botafoguenses a 10. Quem sonhava com grandes lances, craques de lado a lado, gols, se decepcionou. No Maracanã, o encontro entre Flamengo e Botafogo acabou marcado por um amargo vazio. Bom, falando em ausências e vazio, há quanto tempo eu não falo ao vivo com o Pedro Henrique Torre? Que desapareceu do meu universo do Sport Center, me abandonou, entrava aqui com coisas gravadas, falsas e vivas, mas agora ele está de volta. Tudo bem, Pedro Henrique Torre? Quanto tempo eu não falo com você? Tudo bem, dona Mara, mas que poema maravilhoso para me receber. Muito obrigado, fico muito agradecido. Um beijo no seu coração. Um abraço para todos por aí também. Beijos e abraços para todos saudosos. Estamos por aqui novamente.
mas num pós-jogo, num pós-clássico, um tanto quanto sonolento, meio, enfim, muito nhé, como diria algum adolescente hoje em dia, né, por aí, mas enfim, ficou bem aquém esse Flamengo e Botafogo ontem no Maracanã, quase 55 mil presentes, até que o estádio estava bem cheio, assim, bem participativo até, mas o jogo dentro de campo ficou bem aquém, como a gente pôde ver nessa reportagem aí. Os times que começaram o brasileiro como verdadeiros postulantes ao título, né, o Botafogo, o atual campeão, o Flamengo é sempre ali no topo para tentar buscar o título brasileiro, e agora eles vão aos poucos se afastando, né, do líder Palmeiras. É muito cedo, tudo mais, mas é assim que as vantagens dos líderes são construídas, né? Então eles tentaram, claro, estavam bem desfalcados de parte a parte, suspensão do Gerson, lesões, enfim, desgastados, Arrascaeta fora, Pulgar fora, o De La Cruz teve problema, como a gente apontou, o Arthur também não pôde participar, Savarino, Matheus Martins, enfim, os técnicos tinham as suas desculpas, justificativas, mas mesmo assim foi um jogo muito mais pegado, muito mais brigado do que propriamente criativo para duas potências aí, esportivas e financeiras também do futebol brasileiro. Então ficou aquela questão assim, de uma certa decepção sim ao fim do jogo no Maracanã. Então, vida que segue agora, o Flamengo a 4 pontos do líder Palmeiras, o Botafogo já a 10 do Palmeiras, então isso começa a preocupar, porque vai ter aquela parada, mas não para Flamengo e Botafogo, que estão no Mundial, vão tocar a temporada aí, vão ter que pensar talvez em reforços, a ideia é essa também, mas vão ter uma disputa muito grande. E no meio de semana também não para, tem Copa do Brasil, o Flamengo vai pegar o Botafogo da Paraíba, vencer por 1-0, e o Botafogo vai até o Mané Garrincha para enfrentar o Capital, mas aí já abriu 4-0, fica um pouco mais tranquilo, talvez um pouco momento de descansar as pernas desses jogadores, porque semana que vem tem confrontos importantes. O Flamengo, por exemplo, pega o Palmeiras, aí sim vai ser um confronto de tirar, de eletrizante, né? De tirar faíscas no meio de toda essa confusão. Mari, muito obrigado pela recepção. Não some mais não, tá? Voltando sempre aqui no Sport Center, vou pedir sempre para a nossa pauta colocar Pedro Henrique Torre. Bom, quando o Pedro bem colocou ali, dessa coisa bem do jogo ali, sem muita coisa, muita animação, o Botafogo que não engrena, o Flamengo que vê uma distância do Palmeiras. Teve alguém que saiu... Minha pergunta não é nem menos frustrado, é mais frustrado do jogo, Jailson? Acredito que o Flamengo, porque o Botafogo jogou melhor. O Botafogo jogou melhor, assim, teve a questão do Arthur, mas acredito que por conta dos lesionados ali do Botafogo já estarem mais tempo no DM, o Renato Paiva está se virando com o que tem, se virando bem. Com o Cuiabano, principalmente lá pelo lado esquerdo, o Igor Jesus acionado, participando mais no jogo, o Marlon Freitas ontem mais adiantado, né? Um pouco mais adiantado, porque o Alan e o Gregory faziam mais ali aquele trabalho de marcação, e o Flamengo com muita dificuldade, assim como eu falei rapidamente ali na primeira hora, quando o Arrascaeta e o Gerson não jogam, é outro time. Sem o Pulgar, então, aí piorou de vez. O time do Flamengo vira um time que basicamente só corre. Mas naturalmente não seria isso? Quando o Gerson é um dos principais jogadores, sim, o Arrascaeta é um dos principais jogadores. Aí entra a questão do elenco, né? Que tanto é dito em relação ao elenco do Flamengo. Não tem jogadores que cai muito o nível quando você precisa substituir esse tipo de jogador. Por exemplo, o Everton Araújo, quando vai substituir o Pulgar, não dá. Não tem condições. Não é que não seja assim, que ele seja um jogador ruim. É que o Pulgar é um nível muito acima. Não, eu acho que vai somando. Assim, já tem um jogador. Exato, exatamente. Aí você não tem o Gerson, não tem a Arrascaeta. E aí não tem. Aí a distância vai ficando. Que eu acho ele bom jogador para uma função, né? Exato. Ele fisicamente ele é grande, ele é forte. Não vai quebrar a linha que nem o Pulgar faz. Exatamente. Só que aí isso começa a somar, só que essa soma também pode ser feita pelo outro lado. Pelo outro lado, né? Exatamente. A quantidade de jogador do Botafogo que... Desfalcado, né? Sim, e outra... O Botafogo, na próxima vez que jogar contra o Flamengo, não vai jogar fora de casa mais. Exatamente. Já inverte a história. É um jogo que, cheque, tá fora, não vai precisar... Claro que não tem a menor garantia de que vai vencer em casa. Sim, sim. Mas não vai. É diferente, né? Certamente. Ô Mar, quando a gente vai para esse desenho tático do jogo, por onde que o Botafogo, por exemplo, conseguiu talvez ser melhor ou ter uma apresentação que fez o torcedor sair menos frustrado? A ausência do Arthur
somado à ausência do Matheus Martins, somado à ausência de Savarino, faz com que o corredor do lado direito, eu até pedi uma tela sobre isso, Mariana, o corredor do lado direito fosse ocupado pelo Vitinho. Olha lá, se você observar, assim, o jogo do Botafogo, ele, no ataque, estava ali, esse 40% é Vitinho. Porque do lado esquerdo, o Botafogo funcionou muito mais. Então você pensa assim, mas atacou pelo lado direito e tal. Não atacou, não era produtivo. O produtivo, o proveitoso era pelo lado esquerdo, com o Cuiabá e com o Telles. Jair, você tá me olhando com uma cara. Cuiabano. Eu falei Cuiabá. É Cuiabano. Sim. É um apelido. E que mais uma vez também foram importantes, mas isso... Eu nunca falei Cuiabá na minha vida, eu falei hoje, pelo menos. Logo hoje tem informação. Você estava pensando na análise, mas isso é sobre um ponto forte do Botafogo do lado esquerdo ou de uma fraqueza do Flamengo defensivo do lado direito? Eu vejo mais o lado do Botafogo. Tá. O Botafogo tentava jogar por ali. Os ataques produtivos, ficou menos tempo, mas os ataques produtivos do Botafogo foram pelo lado esquerdo. Tá. Com o Alex Telles, com o Cuiabano, com todas as associações que o Botafogo consegue fazer por ali. Quando eu falo de informação, a informação que vem muito forte da Inglaterra, daqui a pouco tem janela aberta, é que o Brighton vem com tudo pra cima do Cuiabano. Do Cuiabano? Sim. Olha só. Brighton que já na temporada passada contratou o Barco, que foi do Boca. Eles jogam um pouquinho, mas já foi fazer empréstimo para rodar um pouquinho mais na Europa. Sevilha, né? E é um jogador mais ainda, assim, inclusive fisicamente. Estilos completamente diferentes, né, Mar? E o Cuiabano é muito mais forte e mais experimentado, talvez. Então, o papo é esse. Não quer dizer que tá vendido. Ô, Jair, só pra gente fechar aqui, 30 segundinhos. A torcida do Flamengo tá na bronca com o Felipe Luiz ou tá dentro do... Não chega a ser bronca, mas acho que já começa assim a contestar algumas situações de jogo, algumas escalações, principalmente quando não tem os dois pensadores. Tá. Acho que é basicamente isso. Galera, o Flamengo tá causando, pelo menos negativamente, mas tá causando, viu? Mas assim, vamos ser otimistas, vai, flamenguista. Nós, flamenguista. Pensa bem. 9 rodadas do Brasileirão. É menos do que um quarto de jogos do Brasileirão. Estão cobrando muito também, né? Paciência. O Botafogo foi lá no Allianz Parque no Palmeiras, também empatou e correu o risco de ganhar lá. Foi até melhor do que no jogo ainda contra o Palmeiras. Ele descontou 2 pontos lá do Palmeiras, descontou 2 nossos aqui, porque a gente tava jogando em casa e a gente tava todo costurado, desfalcado, né? Então tá bom, cara, vamos dar apoio ao Felipe Luiz, vamos torcer aí pra todo mundo se recuperar, focar no Mundial, porque o Mundial ainda tá vindo aí, tem que estar com todos os jogadores 100%. E aí não vai dar pra jogar desse jeito no Mundial, né? Mas, cara, vai voltar em peso a galera aí pro jogo de domingo, às 4 da tarde. Palmeiras e Flamengo. Se a gente tiver completo, eu prefiro que a gente esteja completo, velho. Eu queria que também tivesse o Plata, que o Plata também dá uma força pra caramba, mas parece que ele é só pro Mundial agora. Mas se voltar, Eric Pulgar voltar, Gerson que vai voltar, lógico, né? E o Arrascaeta já melhora pra caramba. Eu queria que saísse logo, um resultado logo era da decisão do juiz lá sobre o BH, porque tá afetando ele sim. Ele quer mostrar que não, diz que não, mas tá sim, porque o cara não rende nada. Não rende nada. Ele dá aquela pressãozinha e tudo lá de correr lá na saída de bola lá do adversário, mas não rende. E olha, é só olhar para os primeiros jogos antes dessa reabertura do caso dele. Olha o que ele fez com o Botafogo, olha o que ele jogou lá contra o Vasco, jogou contra o... o cara jogou demais no Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, o BH, e agora sumiu, né? Porque a nossa preocupação mesmo era só o Pedro estar 100%, porque se a gente mantesse aquele time ideal, que é o ideal pra mim, cara, tava faltando só o Pedro, né? Mas aí veio as lesões, veio o desfalque a suspensão do Gerson, porque era BH de um lado, Gerson do outro, ali na ponta, né? Pedro que não ia ficar 100%, como ele não tá, mas tomara que ele
esteja trabalhando para isso. E isso só vai acontecer se der minutos para ele. Arrascaeta no meio ali, cara. E aí De La Cruz e Eric Pulgar ali na volância. Os dois lá na zaga. Alexandre na esquerda. Wesley na direita e o Rossi. Esse é o time ideal. Mas não vai ser possível. Tomara que seja possível no Mundial. Isso é bom. Mas vamos pensar positivo. Vamos dar força pro Felipe. Ele merece, ele tá certo, cara. Pô, o Flamengo é grande demais. E a repercussão até desse jogo que pareceu que... Como você vê as expectativas dos programas, né? Para um, o Flamengo foi melhor. Para outros foi o Botafogo. O outro, o jogo foi devagar. E enfim. Tá bom. A gente usou o que tinha, né? A verdade é essa e ponto. Vamos pra cima, a gente vai lá pra dentro descontar 3 pontos lá. Cara, 9 rodadas. Cara, tem bastante chão. Mas é isso aí o vídeo. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like pra ajudar a gente. Vamos compensar o like aí pra gente. Já que o Flamengo não deixou tão bom assim pra receber nosso like. Mas se inscreva no canal se você não for inscrito, é lógico. E ative o sininho de notificações. Compartilha com a geral isso aí. O que você achou do jogo? O que você diz? Eu pensei que a gente ia ganhar por 2-1. Não deu meu placar. E o seu? Deu certo? E os comentários deles aí. É isso aí mesmo? Se tá de acordo ou não? Comenta aí. Vamos interagir. E da minha parte vai ser recíproco. Tamo junto. Até a próxima. E saudações rubro-negra.